Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é simplesmente central para a teologia cristã: a identidade de Deus Pai. Usando como base um material de estudo bíblico bem específico, vamos explorar como essa figura é apresentada, quais são seus atributos e, o mais importante, como é que se chega ao conhecimento dele segundo essa fonte. Bom, o ponto de partida é um problema bem comum, né? Muitas vezes, a nossa ideia sobre Deus é uma mistura de tradições, experiências pessoais, e isso pode acabar criando umas imagens meio distorcidas. Então, a grande pergunta que o material nos faz é: o que a fonte bíblica, ela mesma, revela sobre quem é o Pai? E para responder essa pergunta, a nossa bússola vai ser exatamente esta lição. A gente vai seguir a estrutura dela para, passo a passo, construir uma compreensão bem clara do Deus Pai, exatamente como é apresentado aqui. Ok? Então, qual que vai ser o nosso roteiro? A gente começa com a identidade do Pai dentro da Trindade. Depois, a gente vê como ele é revelado através de Cristo. Na sequência, vamos entender a diferença entre os atributos que são só dele e os que são compartilhados. E aí, exploramos o que os nomes dele revelam e, por fim, por que conhecer o Pai é algo tão essencial. E o ponto de partida é esse aqui. O primeiro passo no nosso estudo é entender o lugar do Pai como a primeira pessoa da Trindade, sabe? É o alicerce para a gente construir todo o resto. Agora, olha que interessante essa definição. Segundo a fonte, o Pai não é só uma parte da Trindade. Ele é a fonte eterna da divindade. O que isso quer dizer? Que, dentro dessa doutrina, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É uma relação de origem, entende? Não de ser maior ou menor. Aqui, o material reforça um pilar do monoteísmo judaico-cristão. Mesmo com a doutrina da Trindade, a ideia central é que só existe um Deus. O texto destaca que o Pai é muitas vezes chamado de Deus por excelência, o único Deus verdadeiro, fazendo essa ponte entre a fé do Novo Testamento e suas raízes lá no Antigo. Então tá, se o Pai é a fonte de tudo, como é que a gente pode conhecer Ele? Essa parte aqui é crucial, porque ela trata exatamente do jeito que essa revelação do Pai acontece, de acordo com essa teologia. E esse versículo é a chave de toda a lição. A afirmação aqui é bem forte, se a gente parar para pensar. Ela diz que o conhecimento verdadeiro, completo, do Pai passa exclusivamente pelo Filho. Não uma coisa que dá para alcançar por conta própria. Depende de uma revelação. E essa imagem aqui ilustra a ideia de um jeito brilhante. O conhecimento do Pai não é só ter informação. É como uma luz que chega e dissipa a escuridão da ignorância, sabe? E nessa visão, Cristo é exatamente essa luz que torna o Pai visível, compreensível. E aqui a coisa fica ainda mais explícita. A resposta de Jesus para Filipe, que basicamente pediu, me mostra o Pai, foi super direta. Quem me vê, vê o Pai. O texto defende que Jesus não é só um mensageiro, ele é a própria imagem exata do Pai, a cara visível do Deus invisível. Então, o ponto central é este. O material apresenta dois caminhos. De um lado, uma busca sem Cristo, que é descrita como sendo sempre incompleta, meio torta. Do outro lado, o caminho através de Cristo, que é apresentado como o único jeito de ter uma revelação total e verdadeira do Pai. Beleza, agora a gente vai entrar nos atributos. E a fonte divide eles em duas caixinhas. A primeira é a dos incomunicáveis, ou seja, aquelas qualidades que são só de Deus mesmo, que não dá para compartilhar com a criação. E aqui estão eles. Autoexistência, quer dizer, ele não precisa de nada nem ninguém para existir. Eternidade, está fora do tempo. Imutabilidade, ele não muda. E os famosos 3 ones: onipotência, poder total; onisciência, sabe de tudo; e onipresença, está em todo lugar ao mesmo tempo. São qualidades que, assim, definem a natureza absoluta de Deus. Agora, vamos para outra caixinha. Se os atributos de antes eram exclusivos, os comunicáveis são aqueles que, segundo a fonte, Deus compartilha com a gente, com os seres humanos. Esses aqui são os atributos mais morais, de relacionamento, sabe? Santidade, amor, fidelidade e bondade. A ideia do texto é que, embora a gente tenha essas qualidades de um jeito limitado, imperfeito, elas são um reflexo do caráter do Criador, e também um chamado para que as pessoas cultivem isso na vida. Outro jeito de conhecer o Pai que o material aponta é olhando para os nomes que a Bíblia usa para ele. E a ideia aqui é que esses nomes não são só um jeito de chamar, mas são descrições do caráter e das ações dele.
Essa tabela resume bem alguns dos principais. Elohim, por exemplo, é uma palavra no plural, e aqui é interpretada como uma piscadinha para a ideia da Trindade. El Shaddai revela o poder absoluto dele. Adonai, ou Kyrios, mostra a autoridade dele como Senhor. E o nome mais sagrado, YHW, que vem de Eu Sou, aponta para essa ideia de que ele simplesmente existe desde sempre e para sempre. Cada nome é tipo uma janela para a natureza dele. E, finalmente, a gente chega no porquê de tudo isso. Por que é tão importante entender a identidade, a revelação, os atributos do Pai? A lição argumenta que isso vai muito além de um exercício de teologia. E esse é o ponto central da conclusão da fonte. Não se trata de acumular fatos para um quiz bíblico, sabe? O objetivo é algo que transforma. É um conhecimento que chama para a intimidade, para a adoração, por um relacionamento de verdade. E essa é a grande conclusão do material. Se baseando lá no Evangelho de João, o texto afirma que vida eterna não é só sobreviver para sempre. É uma qualidade de vida que começa agora e a essência dela é exatamente isso: conhecer o Pai através da revelação que a gente encontra no Filho. E assim, a gente termina com essa reflexão. O material que a gente analisou mostra um caminho bem específico para entender Deus Pai. A pergunta que fica no ar é: como essa visão toda centrada na revelação em Cristo busca transformar as várias ideias, muitas vezes confusas que existem por aí, sobre o que é divino? Fica aí uma questão para a gente pensar. Obrigado pela companhia.